Nosso Senhor é a pedra por essência e invisível. Pedro é a pedra visível e por participação. Mas essa igreja deve durar até o fim dos tempos para conduzir as almas de cada geração para o céu. E se o edifício deve durar até o fim dos tempos, o seu fundamento visível, que é o Papa, deve durar também. Assim, devemos reconhecer que o Papa Francisco é Papa, o pior Papa da história, disparado, mas Papa. A nau da Santa Igreja navega nos mares mais turbulentos de sua história, mas isto não é motivo para que abandonemos. Pelo contrário, mais do que nunca, devemos nos apegar à oração, aos sacramentos, à missa de sempre, aos bons bispos e sacerdotes, porque fora da Igreja Católica não há salvação. Bom, basta a gente pensar agora, né, nos próximos passos. Hoje eu acho que ainda não dá para a gente entender claramente se o Papa entendeu a sinodalidade do modo, por exemplo, como os bispos da Alemanha estão entendendo a sinodalidade, ou se ele está entendendo a sinodalidade como outros bispos de outros lugares estão entendendo. As pessoas não sabem nem o que é. Muitos veem a sinodalidade é essa ideia de uma maneira bem simples aqui, né, bem simplória, até eu poderia dizer assim, que a sinodalidade é uma questão de visão da igreja, ao invés de uma igreja piramidal, uma igreja circular. Seria basicamente isso. Só que aí nós temos um risco. Quando nós falamos da sinodalidade, você pode começar a demolir ou a diluir coisas que fazem parte do próprio modo como nosso Senhor Jesus Cristo estruturou a igreja. Por exemplo, a igreja ela é hierárquica. Jesus constitui Pedro a testa dos 12 apóstolos. São Pedro ele é nomeado em primeiro lugar em todos os 4 evangelhos. Todas as listas de apóstolos, Pedro é sempre nomeado primeiro. Quando Madalena fala aos apóstolos da ressurreição de Cristo, Pedro e João correm até o túmulo. João chega antes, mas não entra. É Pedro quem entra e se certifica do túmulo vazio. Jesus ele dá as chaves do céu a Pedro e não aos outros. Então, quer dizer, esse primado de Pedro é muito claro, a questão da hierarquia na igreja é algo muito claro. Então, nós temos que ter um certo cuidado nesse entendimento. Irmã, aí eu estou lhe passando uma lista resumida, né, com apenas 15 itens, mas dizem aí que tem para mais de 30 itens, de tudo que Bergoglio fez de mal e de ruim para a igreja. Tudo. Então, quer dizer, não precisa que a gente fique aqui dizendo, não, mas ele abençoou as uniões homossexuais. Não, isso aí foi o mínimo. Porque, afinal de contas, se tiver viado dentro da igreja, se tiver prostituta, se tiver sapatão, isso aí não vai alterar muita coisa, não. Tá entendendo? Agora, essas outras coisas aí que ele mexeu, dê uma lida aí, veja bem o que é que ele fez, e isso daí mostra que ele é o destruidor da igreja. Por isso é que a igreja atualmente está sendo chamada de igreja sinodal. Porque ele não quer mais a igreja católica, ele quer uma igreja sinodal. E na ideia dele de sinodalidade, sabe o que é? É que não haja mais uma hierarquia católica com o Papa mandando em tudo. Ou seja, ele quer que os leigos mandem na igreja. E sabe para que isso? Para que os leigos mandarem na igreja? Para poder entrar dentro da igreja homossexualismo, pedofilia, ladrões, roubo, tudo. Ou seja, ele quer fazer da igreja um inferno. Ele quer transformar a igreja numa sala onde todo mundo entra. Todo mundo pode entrar, fazer o que quer. Entendeu? Então, quer dizer, é um criminoso dentro da igreja católica. É uma coisa assim terrível. Inclusive, tem um vídeo onde o sujeito chega e diz, olha, nunca houve um papa tão ruim. Eu vou te mostrar aí o vídeo da pessoa comentando sobre isso. Aquele líder lá do centro Dom Bosco. Eu vou passar aí para ti depois. Mas o último aspecto que eu quero contar para ti, para se ver, é o seguinte. Espera aí. O problema é porque a gente tem essa mania de, digamos assim, em nome de um suposto amor, de uma suposta caridade, piedade para uma pessoa, isto é, desse amor piegas, triste, horrível esse amor, é um amor piegas, ele não é piedoso, ele é piegas, que fica paparicando uma pessoa. Então, em nome deste amor, que tem que dizer, mas ele era bonzinho, ele era santinho, não sei o quê, ele foi direto para o céu. Em nome desse amor, o
o que é que está fazendo? Estamos deixando de amar a igreja. Ou seja, nós estamos tirando o nosso amor, que tem que ser prioridade para a igreja. Nós somos chamados por Jesus a amar a igreja. Do mesmo jeito que Jesus diz assim, vocês precisam se amar uns aos outros como eu amei a igreja. Jesus sempre coloca o amor dele em relação à igreja. Então, nosso amor também tem que ser o amor à igreja e não a uma pessoa. Nós não somos obrigados a amar Paulo, São Pedro, São João, nada disso. Nós temos que amar a igreja, porque a igreja que é o corpo místico de Jesus. E é esse corpo que a gente tem que amar. Então nós não podemos trocar o amor à igreja por o amor à pessoa, tá certo? Então o Papa sempre terá defeito em relação à igreja, sempre terá defeito. Mas existem papas que são realmente horríveis, porque vêm para destruir a igreja, tá certo? Então o problema é esse, a gente tem que acordar para a gente tentar salvar a igreja. É por isso que eu lhe disse que o nome do nosso grupo deveria ser o Grupo dos Guardiões da Doutrina Católica. E por que Guardiões da Doutrina Católica? Porque o menino Jesus já está muito bem guardado, é um guardião, guardado por Maria, guardado pelo Espírito Santo, né? Mas a doutrina católica é que está ameaçada. Ela que está ameaçada de ser destruída. E nós somos os únicos a defender a doutrina católica e a Santa Igreja, ok? Mas é isso aí, valeu, fica com Deus. Se eu for à reunião lá do Guardiões, a próxima reunião, e alguém tocar nesse assunto, aí uma das coisas que eu vou propor a eles lá é que nós façamos um estudo que seria simplesmente para nós colocarmos as bases da fé católica, né, as bases da fé católica, os fundamentos da fé católica, e ao terminarmos de expor os fundamentos da fé católica, que inclusive poderia ser auxiliado pelo Irã, que o Irã também conhece, aí depois de nós colocarmos esses fundamentos, a gente faria a pergunta ao grupo. Pessoal, vocês acham que esses fundamentos da igreja, da fé católica, esses fundamentos podem ser mudados? Ou seja, há alguma coisa na tradição católica e na doutrina católica que possa ser mudada? Há alguma coisa que possa ser mudada? Aí, dependendo da resposta do pessoal, se eles disserem que pode mudar alguma coisa, aí eu vou dizer, vocês não são católicos, né? Não são católicos, porque o católico não muda nada. O catolicismo não muda nada. Tu tá entendendo? Eu tô achando que isso é uma boa estratégia, viu? Vou combinar com o Irã. Se o Irã topar, eu acho que vai ser bem legal esse estudo, viu? Mas é isso aí. Mas valeu, fica com Deus.